Pode sentar. Irmãos, Nicodemos, ele era um homem conhecedor da lei e parecia ignorar aquilo que Jesus dizia para ele, queria que ele entendesse. Quando a gente lê o texto, ele parece ser muito simples para a gente, o entendimento, né? Embora a gente tenha, como cristão, a ideia do que significa o novo nascimento, para Nicodemos, o novo nascimento era tão desafiador como para nós hoje, né? E qual é o desafio de Nicodemos e qual é o nosso desafio para entender o novo nascimento? Eu não estou falando apenas do novo nascimento, ou nascer de novo na ideia de que Nicodemos inicialmente compreendeu, a ideia de voltar a nascer novamente. Porque Jesus vai descaracterizar isso, ele vai dizer que ele entendeu errado, não tem nada a ver a ideia de nascer de novo fisicamente. Daí porque que Jesus vai dizer que o nascer de novo tem a ver com uma outra dimensão que não é física, que não é natural. E ele vai usar duas palavras para que Nicodemos entendesse do que ele estava falando. Então, quando ele estava dizendo assim, é necessário que você nasça de novo, ele está dizendo, eu estou falando de um novo nascimento, mas não aquele que você entende. Eu falo de um nascimento que vem oriundo da água, e ele tem uma razão para dizer isso, Jesus, e do Espírito. E aí Jesus está falando sobre duas situações específicas aqui. Mas é importante a gente pensar que Nicodemos está entendendo Jesus como uma autoridade, como alguém que ensinava a palavra, mas também que alguém que fazia operações e tinha na sua vida manifestações que não eram comuns. Ele vai dizer isso para Jesus: mestre, bem sabemos que o que o Senhor faz, o Senhor não conseguiria fazer se Deus não fosse contigo. E aí Jesus vai dizer assim: eu entendo a sua fala, compreendo o que você está dizendo, mas você precisa entender uma coisa que você não compreendeu até hoje. É necessário que você nasça de novo. E aí quando Jesus começa a abordar esse assunto, levando Nicodemos a uma compreensão, uma dimensão espiritual, que ele só vai entender um pouco mais à frente, Jesus está levando Nicodemos a uma experiência nova. Diga comigo, uma experiência nova. Exatamente, irmãos, fruto de um entendimento. Ninguém vai ter uma experiência nova com Deus se não entender a proposta de Deus. Ninguém vai ter uma experiência nova com Deus se não entender a proposta de Deus. Eu comecei falando, orando na minha oração, né? Eu vim para cá dizer ao Senhor: Deus, eu estou indo para um culto, como toda quinta-feira, mas eu não quero apenas ir para um culto. Eu acho que isso deve mexer o nosso coração todos os dias, né? A ideia de vir para o culto deve ser a ideia de ter algo a mais, de ter uma experiência nova com o Senhor, sabe? De permitir Deus trazer um elemento novo à nossa vida, né? Novo no sentido não de algo que Deus vai criar, mas novo daquilo que já existe. Você tem o Espírito Santo, não tem? Alguém que tem o Espírito Santo? Ele já está dentro de você. E é esse Espírito que já habita em nós, que traz sobre nós o renovo, que traz sobre nós o elemento, que eu diria, da novidade de Deus para aquele momento, para aquele dia. Irmãos, as experiências que Deus, em diversos momentos da história, levou a igreja a viver, as experiências que Deus levou a igreja a ter, elas partiram, vieram, foram oriundas de momentos como esse aqui, né? A igreja reunida em algum lugar, a igreja buscando ao Senhor. Os avivamentos são fruto disso, né? Em diversos lugares, em diversos países diferentes, foram frutos, esses avivamentos foram frutos desse ajuntamento, dessa percepção da igreja, né, na busca, na procura por algo novo de Deus, novo no sentido de que Deus faria daquilo que já existe algo diferente, né? Algum elemento a mais. Você já tem o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que vai trazer o renovo, que vai fazer com que o novo de Deus se manifeste.
Nicodemos era um judeu, ele conhecia a lei. Não tinha tido ainda a experiência com o Espírito Santo, porque nem mesmo a experiência do novo nascimento ele tinha vivido. E essa é a proposta de Jesus inicial. Porque nós não vamos ter algo novo de Deus sem uma experiência nova com Ele, sabe? Sem ter um toque a mais. Sem ter algo que de fato nos remeta a essa dimensão espiritual maior. Irmãos, não tem como viver o novo de Deus se eu não tenho um desejo por Deus. Se eu não tenho prazer por Deus. Se Deus não é a minha fonte maior. A minha fonte principal. Aquilo que me impulsiona a viver. Então o Senhor tem que ser essa prioridade na nossa vida. E não basta apenas ter a palavra em nossas mãos. Não basta apenas ter um momento de devocional. Escute o que eu vou lhe dizer. O momento devocional é importantíssimo para todos nós. Devocional tem que ser para ter um tempo de oração, de leitura da Bíblia. É importante, é necessário, é fundamental. Mas pode ser apenas um ato religioso. Sabe, você sentar com a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, ler a palavra, ler um texto, ter um momento de oração e nada de diferente. É apenas um momento. É apenas um momento necessário até, mas pode ser algo muito simples, muito superficial. Quando nós vamos a Deus com desejo realmente de ter algo novo, observe que embora Jesus questione Nicodemos pela não compreensão do novo nascimento, esse homem está desejando algo mais. Ele está indo a Jesus para reconhecer que em Jesus existe um elemento diferente. Ou seja, em Jesus havia algo que outras pessoas não tinham. E ele chega reconhecendo isso. Quando ele chega reconhecendo Jesus, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você entenda que eu preciso de você comigo. E aí tem duas coisas que Jesus disse como um resultado de quem nasce de novo. Quem nasce de novo vê o reino, e quem nasce de novo entra no reino. Observe isso, verso 3 e verso 5. Quando Jesus está questionando, não é nem questionando, mas apresentando para ele a possibilidade de ele nascer de novo, ele diz: quem nasce de novo vê o reino de Deus. É necessário você nascer de novo para ver o reino. Então a pergunta é a seguinte: como é que nós enxergamos o reino? Ora, é óbvio que tem que ter um nascimento para ver o reino. Mas a pergunta é: eu não vejo o reino por mim mesmo. Não é nem pergunta, é afirmativa, não é? Eu não vejo o reino por mim mesmo. Você não vai ver o reino de Deus por você mesmo. Ou você e eu, nós decidimos nascer de novo. E aí o novo nascimento tem dimensões para cada um de nós aqui. Alguns já nasceram de novo, de fato e de verdade. Ou seja, a vida é diferente, a mentalidade é diferente, a conversão chegou verdadeiramente. É alguém que não quer apenas ter um momento com Deus, quer ter Deus. Às vezes a gente quer ter momentos com Deus, né? A gente quer ver a manifestação de dons, a gente quer ver um momento ali onde a nossa condição emocional de repente seja tocada pelo Senhor, onde a gente chore, onde a gente se quebrante, onde a gente, sabe, é um momento de, eu diria, de renovo da alma. Isso é bom, irmãos. Mas pode ficar apenas num momento e não se repetir, não tomar dimensões. O que Deus está querendo é que você e eu entendam o seguinte: o novo nascimento é um passo que Deus já deu e que agora somos nós que daremos. E para que esse passo seja dado, eu preciso reconhecer a dimensão que Deus está. Aí, para mim, o ponto-chave do capítulo 3 está exatamente no verso 8. Jesus diz assim: os ventos sopram onde quer. Está sentindo o vento aí? Está frio hoje, não está? Batendo o vento de um frio, diferente do outro que tem, de tanto calor. Está sentindo o vento? Me diga de que direção está vindo ele. Você sabe a direção do vento aí? Mas você está sentindo o vento, está sentindo ou não está?
Jesus disse, olha, o novo nascimento é comparado ao vento que sopra, porque a gente percebe que ele está passando, mas a gente não tem noção de onde ele vem, nós só precisa de onde ele vem e nem para onde ele vai. Aí ele diz assim o novo nascimento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu não tenho dimensão do Espírito Santo, eu não conheço o tamanho, a dimensão dele, ele é Espírito. Ele é um ser espiritual, mas eu sei que ele existe. Eu percebo, eu sinto. Eu não tenho dimensão de como ele faz no geral, no total, mas ele é real. Eu consigo perceber como vem. E eu sou conduzido por ele. Jesus está dizendo que o novo nascimento é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, se o novo nascimento é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, eu preciso perguntar a mim mesmo: eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo? Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo? Então vamos lá. Quando alguém me irrita, quando alguém me aborrece ao extremo, eu sou conduzido pelo Espírito Santo? Tem que ser, né? Deveria ser. Mas às vezes a pessoa me aborreceu ao extremo e eu explodo. Entende? Eu perco a sensibilidade espiritual por conta da circunstância e eu vou explodir. Ou seja, sair da minha zona de equilíbrio espiritual e, consequentemente, emocional. Por quê? Porque eu deixei uma situação definisse o meu comportamento. Ou seja, o Espírito Santo, aquela área da minha vida, ainda não exerceu domínio. Eu sou mesmo conduzido pelo Espírito Santo? Então vamos lá. E quando eu recebo a notícia de algo que me amedronta, o que eu faço? Eu confio, decido confiar no Espírito Santo, ou eu me apavoro? E aí agora? Eu confio no Espírito de Deus mesmo, deixando com que Ele dê o norte, defina o que vou fazer, ou eu fico amedrontado, apavorado? Lembra do Salmo 46? Quando o Senhor diz que Ele é aquele que traz quietude, aquietai-vos. Lembram desse texto? Verso 10, 46 do Salmo. Só que antes da ordem para que nós tomemos a decisão de estarmos quietos, espiritualmente falando, ele, o salmista, vai dizer: ainda que o mar se perturbe, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, independente de qualquer situação que possa nos acontecer, aquietar. Então a ideia de que se o Espírito Santo é o meu governante, de fato o Espírito Santo é alguém que domina a minha vida, eu posso receber uma notícia que traga pavor ou tende a trazer pavor à minha alma, à minha vida. Eu lanço diante do Senhor e decido confiar nele. O que Jesus está desafiando Nicodemos? Não é ter mais conhecimento da lei, porque ele já tinha. O que Jesus está desafiando Nicodemos, irmãos? Não é mais ir para um culto, ou mais um culto, não. O que Jesus está desafiando Nicodemos? Não é ter uma experiência teórica, não é nem experiência teórica, mas não é ter um conhecimento teórico sobre o Senhor, sobre a lei, sobre Deus. Porque se fosse, nós todos aqui temos experiências das mais diversas de vida. E se fôssemos falar de teoria em relação a Deus, nós temos muitas, não é? A gente pega a Bíblia e vai citar o texto sagrado sobre tantas coisas que Deus já fez.
Na teoria, é maravilhoso, não é verdade? Na teoria, dizer quem é Deus na teoria é uma maravilha. Você não tem muito esforço a fazer. Agora, o desafiador é você dizer quem é Deus na prática. É você vivenciar aquilo que está no texto sagrado. É você trazer para a sua vida e para a minha, para a nossa vida, aquilo que a Bíblia diz que é possível. E é possível. Então Deus está desafiando, Jesus está desafiando Nicodemos a viver. Porque uma coisa é dizer assim, Senhor, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Okay. Mas só pode dizer quem está vivendo. Sabe? Nicodemos precisaria ter uma experiência maior com Deus, e você e eu precisamos ter uma experiência maior com o Senhor. A vida cristã exige de nós uma experiência mais profunda. Ou a gente se entrega para ser movido pelo Espírito Santo, para nascer de novo, para viver uma experiência nova. Por isso a ideia de nascer de novo é viver uma experiência nova, diferente da que nós já vivenciamos até aqui. E é uma mudança de estágio, é uma mudança de direção, é uma mudança de dimensão. Irmãos, quando Jesus está dizendo a Nicodemos, é necessário nascer da água. Água aqui fala de movimento. Água fala do Espírito Santo. Então, quando Jesus está falando para Nicodemos, é necessário que você nasça da água, ele está dizendo, é necessário que você nasça de um movimento que não é seu. É necessário que você se deixe ser movido pelo movimento das águas. Lembra do tanque de Siloé? De uma água que era movimentada espiritualmente falando, lembra disso? Jesus está dizendo para Nicodemos, existe um movimento do Espírito que você precisa se deixar ser movido por ele, por esse movimento. E esse é um movimento que não é produzido por você. Entenda uma coisa, ninguém vai conseguir promover o movimento que só o Espírito promove. Ninguém. Não existe nada que possamos fazer para que o Espírito Santo opere exatamente da forma que a gente idealiza. O Espírito Santo não atende nosso capricho. Ele não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que ele quer. O que eu preciso é deixar ele se mover. Ele tem um movimento que é próprio. Ele tem uma forma peculiar de agir e de falar. O que eu preciso fazer é deixar esse Espírito Santo se movimentar. Então Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior, fluirão rios de água viva. É o movimento do Espírito de dentro para fora. Ou seja, as águas do Senhor vão se movimentando em nós e, como consequência, somos direcionados por essas águas do Senhor. Nascer da água, assim como nascer do Espírito, é deixar Deus dar o rumo das coisas. Quantas vezes você e eu, nós decidimos fazer alguma coisa que nós entendíamos ser correta e não pedimos o Espírito Santo a direção? Você lembra disso? De alguma coisa que aconteceu na tua vida, em algum momento em que você fez, mas você não pediu direção do Espírito Santo? Você fez por um entendimento momentâneo. Você foi, decidiu, buscou, sei lá, foi ao endereço X ou Y. Você não pediu direção. Você foi porque você entendeu que deveria ir. Mas se fosse o contrário, se essa decisão que você tomou, que nós tomamos, fosse de fato direcionada pelo Espírito Santo, como seria? Muito diferente dos resultados que você teve, que nós tivemos. Deus está chamando Nicodemos, irmãos, a uma consciência plena, porque para ver o reino de Deus é preciso se deixar ser movimentado pelo Espírito. E o reino de Deus, ele é percebido por aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está lhe mostrando o reino. Se você é alguém que nasceu de novo, você tem visão do reino. Você está enxergando o reino de uma forma tão nítida como eu enxergo você.
como enxerga os elementos que estão aqui nesse ambiente? Porque o reino de Deus é espiritual. Eu já disse isso por diversas vezes, tomando o texto bíblico. O reino de Deus é espiritual. E não queira confundir o reino de Deus com as coisas desta vida, porque não tem comparação. As coisas dessa vida, elas são circunstanciais, momentâneas, elas vão passar. E elas podem até sinalizar alguma coisa a respeito do reino. Mas o reino de Deus é espiritual. E se eu não tiver a experiência do novo nascimento, eu não vou enxergar o reino. Eu vou enxergar outras coisas. Eu posso enxergar, inclusive, algumas coisas que representam o reino, mas não o reino. Entende? Eu posso, inclusive, estar num ambiente onde o reino de Deus está presente, mas não enxergar o reino. Jesus disse que quem nasce de novo enxerga o reino. Então, necessariamente nascer de novo. Porque quem nasce de novo vê, verso 3, o reino de Deus. E ele diz que quem nasce de novo também entra no reino. Alguém que já foi no estádio de futebol? Já? Já aconteceu com você não achar bilhete para entrar no estádio de futebol? Já aconteceu? Já aconteceu com um? Já aconteceu? Você já percebeu a sensação? Você ficar no estádio, você está dentro do estádio, ou seja, no perímetro ali, dentro não necessariamente, mas ao redor do estádio, né? E você quer assistir a partida, só que você não pode entrar. Você está vendo toda a movimentação, você sabe que o jogo está acontecendo, a partida, você está vendo toda a movimentação da torcida, né? Que está dentro do estádio, você está vendo o estádio, mas você não entrou nele. A sensação é completamente diferente, a dimensão é diferente, a emoção é diferente, tudo é diferente. Porque você não entrou. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui, uma comparação, para você compreender. Quando Jesus diz assim, se você não nascer de novo, você não entra no reino, você pode ver os movimentos do reino, você pode ver tudo que pode representar o reino, mas você não está dentro dele. Você não entrou. Você entende? Você pode até perceber a movimentação do reino, você pode estar vendo tudo que faz parte, mas você não entrou no reino. Entrar no reino, irmãos, diz respeito a uma entrega que ela não é uma questão, eu diria, provocada por mim e por você. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência, se não teve, você vai ter. Tem momentos na nossa vida que Deus vai nos levar a tomar decisões e a entregar alguma coisa sem que ninguém fale nada para a gente. Ninguém. E nem mesmo que você tenha lido um texto bíblico específico que te leve a entregar aquela situação ou a renunciar a alguma coisa. Eu não sei se já teve essa experiência de você estar em algum lugar e de repente Deus começar a mover o seu coração a entregar alguma coisa que você não estava nem pensando. Não é nem algo que você imaginou, você não saiu de casa pensando naquilo, não foi um texto bíblico específico, não foi ninguém usado por Deus de repente para te dizer algo. Não, o Espírito Santo te trouxe a memória e te conduziu naquele dia a entregar alguma coisa que possibilitou você a entrar na dimensão do reino de Deus. Ou seja, foi algo que você foi conduzido, você foi levado à entrega, à renúncia, e essa renúncia te abriu uma porta para você entrar no reino de Deus. Todas as vezes que nós abrimos mão de alguma coisa, todas as vezes que nós estivermos dispostos a renunciar algo por amor a Jesus, nós entramos no reino. Entramos no reino. Então a entrada do reino, ou entrar no reino, diz respeito a uma entrega. Agora observe, como Jesus está dizendo a Nicodemos assim, ó, você precisa nascer de novo. Ele estava provocando em Nicodemos renúncia de alguma coisa.
E o próprio texto do capítulo 3 vai deixar claro o quanto Nicodemos percebeu que a vida religiosa, que para ele é uma vida religiosa, tão somente religiosa, precisava ter, ou precisava virar a página. A vida religiosa de Nicodemos precisava virar a página. E talvez hoje nós precisaremos sair daqui com uma página virada na nossa vida religiosa com Deus, né? Porque a nossa vida, embora ela seja com Deus, a questão religiosa está nesse contexto, né? De relacionamento com Deus. Vira a página. Está na hora de virar a página. Não dá para ficar na mesma condição o tempo todo. Ou a gente vai entrar na dimensão espiritual que Deus está nos chamando, ou vamos viver na mesma situação. Na mesma situação. Viver as mesmas experiências. E na dimensão que Deus não quer que nós sejamos mais. Não dá para viver mais da mesma forma. Nem a vida nos chama, nem a vida mais, a vida comum nos dá condição para isso mais, né? A gente não tem como voltar a ser adolescente. Ainda que comportamentos semelhantes que a gente tenha. Mas não tem como você ser adolescente mais. Já passou a fase. Né? Tem gente que tem comportamento infantil. Mas não porque é criança mais. É porque o comportamento ainda é infantilizado. Mas deixou de ser criança. Ou seja, a vida nos chama a mudança de fases. A vida nos chama a mudança de dimensão. Não dá para continuar lá atrás. Se eu já sou, pela própria vida, direcionado ao amadurecimento e ao crescimento. Então, na vida espiritual, da mesma forma, não tem como ser mais um cristão de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 2 anos atrás. Eu preciso evoluir na minha caminhada de fé. Por isso que Paulo, quando fala de salvação, ele diz que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida ou amadurecida, porque a nossa caminhada ela é uma evolução, deve ser uma evolução. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele chama a igreja de criança, de meninos na fé, a ponto de dizer, vocês já tomam leite ainda, quando deveria já estar comendo uma comida mais sólida. É justamente isso, ou seja, já existe uma caminhada proposta por Cristo Jesus. E vocês são parados ainda como que numa fase que não deveria mais estar. Ou seja, a fase da infantilidade espiritual. Nós não podemos ser infantis espiritualmente falando, irmãos. Está na hora de crescermos na fé. E o novo nascimento nos proporciona o crescimento da fé. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é fruto, disse Jesus, do novo nascimento. Então, o que é que precisa acontecer na minha vida hoje que ainda não aconteceu? No que diz respeito ao novo nascimento. Eu posso ter conhecimento teórico e não conhecimento prático da minha relação com Deus. Eu posso ter alguma coisa na minha vida que eu não tive ainda a coragem de renunciar. Eu posso estar amedrontado por acontecimentos, por situações que estão aqui agora acontecendo, eu não tenho controle, eu não tenho tido controle disso. Algumas coisas podem estar ao nosso redor, ou influenciando a nossa vida, sem que essas coisas sejam de fato elementos proporcionados por Deus. E eu preciso decidir hoje romper com tudo isso. Então Jesus estava desafiando Nicodemos a nascer de novo. E o mesmo desafio para nós hoje. É necessário que você nasça de novo. Eu só consigo entender a dimensão de Deus se eu nascer de novo. Eu só consigo entender a proposta de Deus se eu nascer de novo. Eu só consigo deixar o Espírito Santo se mover se eu nascer de novo. Eu só consigo avançar na fé se eu nascer de novo. Quantos aqui podem dizer sinceramente, não precisa levantar a mão nem ter nenhuma expressão, é sinceramente, quantos aqui podem dizer, eu nasci de novo? Se você entendeu que nasceu de novo, você pode dizer, eu realmente nasci de novo. Ou você pode dizer para você mesmo, eu realmente ainda não tive essa experiência. Eu preciso ter. Eu não quero ver de fora, eu quero ver de dentro. Sabe? Eu não quero só enxergar, eu quero entrar. Eu quero entrar.
Eu encerro dizendo que muitos homens da Bíblia tiveram experiências novas com Deus. Um deles foi Isaías, profeta. E a experiência de Isaías capítulo 6 deixa isso bem claro para nós, né? Quando ele diz assim, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E ele estava assentado no mais alto e sublime trono. Ele vai descrever a sua visão. A visão sobre Deus, dizendo que as abas das suas vestes, ou seja, aquilo que ele estava vestido, tomava o lugar em que ele estava se percebendo, que era o templo, o lugar sagrado. E de repente ele vai ter toda a experiência e Deus tocando nele, né? Os anjos que pegam o braço do altar, que tocam nos lábios, e aquela experiência que você já leu, já ouviu. Mas observe, irmãos, Isaías é um profeta. Aquele Isaías do capítulo 6 é um profeta do Senhor. É um homem usado por Deus para emitir uma mensagem para uma nação. E ele vai fazendo isso por anos, anos e anos. Até o dia em que Deus o leva a uma experiência mais profunda. Você sabe, nossa caminhada de fé, você pode ter hoje, inclusive, experiências profundas com Deus. E haverão outras. Você pode estar sendo hoje usado por Deus. Mas Deus quer muito mais do que você já fez nele e com ele. Você pode hoje estar servindo ao Senhor. E Deus quer te levar a uma experiência ainda mais renovadora, mais transformadora. E é isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando a entrar em uma outra dimensão. Eu não sei você, irmão, mas eu estou inquieto. Eu estou inquieto. E não é inquietação para o mal. Porque existe uma inquietação que perturba. Tem uma inquietação que perturba. Tem uma inquietação que ela é prejudicial. Te tira do equilíbrio. Eu estou inquieto para viver uma nova dimensão com Deus. Eu estou inquieto para ouvir o que eu não ouvi ainda. Eu estou inquieto para enxergar o que eu não enxerguei ainda. Eu estou inquieto para viver uma dimensão que eu espero viver e estou buscando para viver. E é essa a minha inquietação. E todos os dias eu peço ao Senhor, me leve para uma dimensão mais profunda. Eu quero viver isso. Eu já vi tanta coisa, irmãos. Eu já vi Deus curar a gente. Eu já fui instrumento de Deus para curar a gente. E eu vi Deus abrir corpo de gente. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu já vi Deus fazer milagres. Milagres mesmo, de forma instantânea e processual. Mas tudo que eu já vi e vivi até hoje ainda é muito pouco. Porque tem muito mais. Muito mais. E a caminhada para ver mais e ter mais de Deus é a caminhada do novo nascimento, é a caminhada da entrega. Né? De repente, alguns aqui podem dizer, eu nasci de novo, mas esse mais aí faz toda a diferença. Né? Eu nasci de novo, porém, e aí tem as áreas, tem as situações, tem as circunstâncias, né, que vão, de alguma forma, sendo impedimento para que essa dimensão espiritual seja maior na nossa vida. E eu sempre tenho orado, não sei se você tem percebido, pedido assim, se desarme. Porque às vezes nós estamos armados por conta de experiências, né, por conta de chateações, por conta de tantas coisas que no caminho da vida e da caminhada cristã a gente vai enfrentando. E é como se algumas pedras fossem ocupando o nosso coração, né? Algumas resistências, algumas fortalezas que nós, sem perceber, elas estão aí. Sem nos dar conta, é como se elas estivessem se somando, sabe? Se somando, pedras, resistências, se somando. E Deus quer que esse desarme para receber o novo. E Deus quer remover as pedras do nosso caminho para que a passagem fique livre e o rio que Deus possa correr, possa descer livremente para nos alcançar. Então fique de pé, por favor.